Tá gravando esse vídeo de novo, né? Meu nome Diego Xavier, né? Ou Diego de Oxalá, ou Diego de Lúcifer. Nome, né? Aqui nessa plataforma já tive vários nomes, mas eu vou estar deixando meu nome mesmo, Diego Xavier ou Diego de Oxalá. Tá rolando um boato aí na internet aí, boato não, né? Andei vendo os vídeos aí de uma moça que, inclusive, essas coisas só acontecem na rede vizinha, né? TikTok. E aí é que tá. Tem uma moça aí, né, que tá fazendo pacto fiado. Ou seja, você faz o pacto e você só vai pagar ela. Ou seja, você paga agora R$ 500 e depois você só paga ela R$ 10.000 daqui depois de um ano. E você pode pagar parcelado no boleto. Diego, vai quebrar muita gente até você. Não, não vai me quebrar. Por que não vai me quebrar? Vamos lá. Sim, esse ano eu completo 4 anos de luciferianismo. Então, tenho 4 anos dentro da egrégora luciferiana. E já pratico alta magia durante esses 4 anos, né? Então, vamos lá. É óbvio que hoje ainda faço meus estudos. Atualmente eu pertenço ao templo, sou adepto do templo Saturno Lúcifer, que é do mestre Jorge Cruz, né, em Bagé, Rio Grande do Sul. Então eu sou adepto dessa egrégora e atualmente continuo fazendo os meus estudos dentro do luciferianismo, assim como também não só os estudos, como também a minha prática, né? Então, né? Então não aprendi alta magia de PDF. Comecei minha prática de alta magia dentro da Ordem Intellectus Lux, do mestre Klaus Máximos. Fiquei lá durante um tempo, aprendi muita coisa com ele. Segui minha caminhada dentro do ocultismo, né? E hoje continuo seguindo minha caminhada dentro do ocultismo e hoje faço parte como adepto do Templo Saturno Lúcifer, né? E aí é que tá. Eu não nasci ontem dentro do ocultismo. Eu já tô na caminhada aí, já vai pro meu quarto ano, quinto ano na verdade, de ocultista. E o que eu tenho que aprender com relação a essa situação e o pouco que eu aprendi, o que eu tenho para passar para essas pessoas, né, que estão procurando pacto de riqueza assim no fácil. Primeiro, que as pessoas precisam entender a diferença entre acordo e pacto, né? Acordo e pacto. Segundo, tem algumas questões dentro do pacto que precisam ser levadas em consideração antes de você pensar em fazer um pacto. Por quê? Inclusive aqui no meu canal já falei várias e várias vezes com relação a pactos, né? E aí vamos lá. Por que eu, por exemplo, não faço pacto para todo mundo? Sim, eu tenho comigo algumas pessoas que são pactuadas, né? Tem algumas pessoas que são pactuadas. Algumas alcançaram os objetivos dela, outras ainda não, né? Mas aí é que tá. Diego, por que essas pessoas que se pactuaram com você não alcançaram os objetivos dela? Aí é que tá, um porém. Ritual de pacto não funciona para todo mundo. Por que o ritual de pacto não funciona para todo mundo? E aí é que tá a situação do pacto. Primeiro, o pacto ele é eterno. Então, ou seja, ao longo da tua vida é que ele vai acontecer por completo. Como assim, Diego? Sim. Pactos, quando eles são bem feitos, realmente bem feitos e tem base nos grimórios, base de fato estruturada dentro dos pré-requisitos da alta magia, sim, o pacto ele realmente funciona. Agora, o que faz um pacto não funcionar? Primeira coisa, pacto de graça não existe. Por que ele não existe? Vamos lá, vamos falar logo.
As pessoas têm romantizado a questão de Daimons, já vem durante um bom tempo, né? E as pessoas precisam entender uma coisa bem simples. Os Daimons, eles não estão nem aí para você. Eles estão cagando e andando para você. A verdade é essa. Os Daimons, eles estão cagando e andando para você. Então, alguns chamam de Daimons, outros chamam de demônios, outros chamam de deuses antigos, ou como também fala o meu irmão de ordem, né? Seres bestiais. E aí eu vou utilizar esse termo, seres bestiais. Por que seres bestiais? Porque são divindades antigas, óbvio que são divindades antigas, mas eles estão cagando e andando para a humanidade. Sim, eles estão cagando e andando para a humanidade. Um Daimon, para te oferecer um pacto, leva-se anos para que ele possa te oferecer um pacto. E por que leva-se anos para ele te oferecer um pacto? Pode ser que coisas, né? Não há, na verdade a gente fala que não existe uma regra absoluta para tudo, né? Pode ser que em pouco tempo ele te ofereça um pacto, sim, mas aí é que está a situação, aonde que está e mora o perigo. Por que mora o perigo? Lembrando que pactos de riqueza, sim, muitos daimons, como Asmodeus, Lúcifer, Paimon, Baal. Então você tem vários daimons que trabalham a questão da riqueza. Eu só citei alguns deles, né? Mas tem vários daimons que podem trabalhar e podem fazer pactos de riqueza. E esses pactos de riqueza têm um preço, têm um custo que não é só dinheiro. Exatamente isso, não é só dinheiro. As pessoas acham que quando você vai fazer um pacto, seja ele de riqueza ou qualquer que seja o pacto com aquele ser bestial, significa que você vai ficar rico e milionário da noite pro dia. Não, você não vai. Você não vai ficar rico e milionário da noite pro dia. Já começa daí. Outra coisa, para você conseguir um pacto com um daimon, tudo começa de um começo. Ou seja, algumas pessoas nem precisam fazer pactos com daimons e elas têm uma vida tranquila, né? Ou seja, elas conseguem fazer os seus acordos e só com os acordos elas conseguem viver muito bem. Agora, para chegar ao patamar de fazer um pacto, e aí é que mora a situação. Quando você vai fazer um pacto com um daimon, não significa que ele quer te deixar rico. Significa que você foi escolhido por esse daimon para cultuá-lo. Sim, você foi escolhido por ele para cultuá-lo. Então, quando você faz um pacto com um daimon, sim, ele pode te deixar rico. Mas a partir do momento em que você faz um pacto com ele, automaticamente você representa ele aqui, no plano físico. Ou seja, se você fez pacto com Lúcifer, você representa a Lúcifer aqui na Terra. Se você fez pacto com Asmodeus, você representa Asmodeus aqui no plano físico. E aí, por isso que muitas pessoas falam: ah, fulano de tal é sacerdote de Lúcifer, fulano de tal é sacerdote de Asmodeus, fulano de tal é sacerdote de fulano de tal. Sim, porque ele tem um pacto com esse daimon. Então, normalmente um cara que é sacerdote, ele não só tem um pacto, tem alguns que tem até mais de um pacto, né? Tá, mas e por que ele precisa fazer mais de um pacto? Às vezes por questões, N situações, ele tem que fazer alguns pactos a mais, né? Isso aí vai depender de caso para caso. Normalmente o cara tem um pacto só. Alguns têm apenas um pacto. Mas isso impede você de fazer outros pactos? Não, não impede você de fazer outros pactos, mas aí é que tá. Seres bestiais, eles não são como Yahvé. Quem é Yahvé, Diego? Sim, é o que o pessoal conhece como Javé, né? Que está no cristianismo. Javé, Yahvé, Elohim, o nome que você quiser dar para esse ser, né?
Então, quando você faz um pacto com os Daimons, a primeira coisa que acontece é você fazer o rito de blasfêmia. E o que é o rito de blasfêmia? O rito de blasfêmia ele está incluso dentro do livro dos pactos. Qualquer pacto que você faça, alguns, nem todos, mas alguns têm o rito de blasfêmia, né? E o que é o rito de blasfêmia? O rito de blasfêmia é um rito de blasfêmia onde você nega principalmente essa questão com o cristianismo, dogmas e religiões escravagistas. Então, uma vez que você passa por esse rito de blasfêmia, você fala que você não vai mais cultuar esse tipo de situação. E aí é que tá. Já cai por terra essa ideia de que você vai fazer pacto e vai continuar dentro da igreja. Ou que tem pastores que têm pacto com o diabo. Mentira. Não tem como você fazer um pacto de riqueza com qualquer que seja o daimon ou ser bestial e você continuar cultuando o tal Javé. Não tem como, né? Já começa daí. Ah, Diego, mas você falou que você é sacerdote de Umbanda. Mas aí é que tá. A Umbanda não é uma religião cristã. Aí é que tá a situação. A Umbanda não é uma religião cristã. Algumas pessoas acham que a Umbanda é cristã porque tem associação sincrética com os santos da Igreja Católica, né? Mas aí é que tá. A Umbanda não cultua santo católico. Existe o que nós chamamos dentro da Umbanda de sincretismo, mas necessariamente sacerdotes dentro do rito de Umbanda, necessariamente ele não precisa seguir o rito cristão. Ele não precisa seguir o rito cristão. E a Umbanda antiga, antes do Zélio, né, vamos falar assim logo a verdade, a Umbanda antiga antes do Zélio, que vem junto com a Cabula, que vem junto com a Macumba Carioca, e aí a gente precisa entender justamente isso. O Zélio Fernandino de Moraes, ele simplesmente organizou os cultos que já existia e deu para eles o rótulo Umbanda. Então a Umbanda do Zélio Fernandino de Moraes foi uma tentativa de dar uma legalização para os cultos que já existiam antigamente. E muitos dos cultos que já existiam antigamente não se tinha essa questão do cristianismo, né? Então sim, uma pessoa que é pactuada com um ser bestial, ele até pode continuar cultuando as suas divindades, como por exemplo orixás. Então não tem problema você cultuar orixás. O problema é você cultuar orixás sincretizados com santos católicos. Aí não tem como, né? Tanto é que o meu altar de Umbanda na minha casa não tem santo católico. Por causa disso, não é? E como diz o meu sacerdote, meu mestre, Jorge Cruz, antes de orixá vem ori. Antes de orixá vem ori. Então, tudo começa aqui, na sua cabeça. Se para você sabe separar as coisas, não tem problema. Agora, dentro da Umbanda, você ainda consegue separar as coisas. Dentro de algumas religiões, você consegue separar algumas coisas. Agora, dentro, por exemplo, do próprio cristianismo, não tem como você fazer um pacto com um ser bestial e achar que você depois vai lá para a igreja, né? Vai lá para a igreja prestar culto para Javé ou para Jesus. Não tem como. Então já começa daí. Então, se você quer fazer pacto com um ser bestial, esquece a questão de cristianismo. Esquece a questão do cristianismo. Segundo lugar, um pacto, ele precisa ter alguns pré-requisitos. Primeiro desses pré-requisitos, o Daimon precisa querer fazer esse pacto. Sim, o Daimon ele precisa querer fazer esse pacto. Então, muitas pessoas têm sonhos, muitas pessoas têm, né, algum tipo de demonstração da intenção do Daimon de fazer um pacto com você. Depois que isso é constatado por um sacerdote competente, né, através de uma consulta oracular,
você consegue identificar se realmente o Daimon ele quer fazer um pacto com você e qual é o pacto que ele quer fazer com você. Então não é você quem escolhe o pacto, é o Daimon quem decide fazer o pacto. Então dentro desse processo, por que Diego, mas você falou que dá para fazer pacto sozinho? Pois é, existe sim quando você já está num patamar de conhecimento magístico mais avançado. Ou seja, não significa que você vai comprar a primeira apostila que você vai ver de pacto e que você vai fazer e que vai dar certo, não. Eu, por exemplo, eu levei 4 anos para fazer o meu. Sim, eu levei quase 4 anos para fazer o meu pacto. Diego, mas você vai completar 4 anos agora? Sim. Eu fiz o meu pacto, né? Fiz o meu pacto o ano passado. O ano passado eu fiz o meu pacto. Tive muitas consequências com relação ao pacto do ano passado. Muitos deles foi até aprendizado. E aí é que tá. A minha experiência com pactos é o que vai fazer total diferença, né? Assim como outras pessoas que também têm seus pactos, né? Cada um deles tem as suas experiências. O problema não é você falar que você tem pacto. O problema é você falar com quem você tem pacto. E aí é que tá. Pessoas que fazem pacto não falam que fazem pacto. E mesmo que elas falem que têm pacto, elas nunca vão revelar de fato o que é a situação do pacto. Porque o pacto ele é um rito silencioso. Ou seja, você fez o seu pacto. No momento em que você fez o seu pacto, a partir dali para frente, vida que segue. E se alguém perguntar para você que se você tem um pacto ou não, você pode chegar e falar que você tem ou não. A única coisa que você não pode revelar é o rito, por assim dizer. Né? Você não pode falar o que foi que você passou lá dentro ou o que você viveu lá dentro, né? Durante a ritualística de pacto. E aí vai depender de pessoa para pessoa, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Agora, falar que você tem pacto, às vezes você não precisa nem falar. Só de você ver a vida da pessoa, você já sabe dizer se essa pessoa tem ou não pacto. E por quê? Como o pacto ele é um rito silencioso, né? E dentro da ritualística de pacto, isso segundo os grimórios, né? Isso quando realmente um rito de pactuação ele passa por uma análise rigorosa, magística, baseada nos grimórios, né? Existe uma situação dentro do pacto que além do rito de blasfêmia, tem o rito de verdade. E o que é o rito de verdade? Durante a realização do pacto, o magista pode pedir para que aquele daimon se revele de alguma forma para ele. Então ele vai se revelar de alguma forma ou outra, vai ter alguns acontecimentos, vai acontecer coisas em que ali vai se comprovar de fato que aquele pacto foi ou não aceito. Então o rito de verdade dentro de uma ritualística de pactuação conta muito justamente porque é essa comprovação que o pactuado precisa ter, ele precisa ter para garantir que a veracidade do pacto realmente aconteceu. Então não é só você fazer um rito de pactuação. Dentro desse rito de pactuação precisa ter esse elemento. Qual que é o elemento? O elemento do pacto, do rito de verdade. Aonde o daimon de alguma forma ou de outra ele precisa se apresentar para o pactuado ou mesmo para o magista para confirmar que aquele pacto foi aceito. E aí é que tá. Quem é o magista hoje em dia que se utiliza desse rito? Quem é magista de fato vai ter esse rito dentro da sua ritualística. Agora quem não é,
Eu, por exemplo, por que eu não tenho muitas pessoas pactuadas? O rito de verdade. Porque antes de eu fazer o pacto para alguém, o próprio Daimon já fala para mim, ó, esse aqui não é para fazer o pacto. E como assim, Diego? Sim, a própria consulta oracular vai definir se aquela pessoa ou não tem caminhos para fazer pactuação. Então não é esse negócio que a pessoa que está falando de rito de riqueza, de pacto de riqueza, que é assim, vai fazer pacto fiado para todo mundo, depois você só vai pagar quando você tiver resultado. Ela fez uma consulta oracular para saber que aquela pessoa tem caminhos para fazer um rito de pactuação? Porque, como eu disse, nem todo mundo tem caminho para fazer pacto. Se nem todo mundo tem caminho para fazer pacto, e precisa se ter caminhos, né? Como que eu vou sair fazendo pacto de riqueza fiado para todo mundo, para geral? E aí você já se denota e você já presta atenção que é uma pessoa que não sabe de fato o que é um rito de pacto. Ela está indo literalmente, ou ela está fazendo literalmente o que algumas pessoas fazem. O que algumas pessoas fazem? Troca Jesus Cristo pelo diabo. Como assim, Diego? Sim, tem muita gente que acaba adentrando o luciferianismo, que acaba adentrando o satanismo, mas está trocando 6 por meia dúzia. O quê? Ou seja, está trocando Jesus Cristo por Lúcifer, ou Jesus Cristo por Satã. Mas o rito e a vida dela é a mesma coisa. Só trocou Jesus por Satã. Ou só trocou Jesus por Lúcifer. Mas não mudou nada. Continua na mesma situação. Outra coisa, por que o rito de pacto ele não pode ser gratuito? Mesmo quem for fazer um autopacto, não pode ser gratuito. Por quê? O rito de pactuação, ele envolve oferendas. Por quê? Porque o rito de pacto ele está dentro de um contexto de magia chamada magia cerimonial. Então esse rito ele precede uma cerimônia. E dentro dessa cerimônia existem as oferendas. E aí é que tá. Como que o magista vai fazer um pacto fiado? Ele vai tirar dinheiro do bolso para dar a oferenda para as pessoas? E aí é que tá. Não tem como você fazer oferendas para os Daimons e pedir por outra pessoa. Não tem como. Eu mesmo já me fudi demais fazendo trabalho para as outras pessoas. E aí é que tá. Outra situação dentro do pacto. Não é grana. Não tem a ver com grana. Tem a ver com o que você vai ofertar para aquele daimon. Porque as pessoas acham que o rito de pactuação tem a ver somente com grana. Então o valor de R$ 500, R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 100.000 num pacto, esse não é o problema. O problema é que, sim, a pessoa pode fazer um pacto até por R$ 100. Isso não é o problema. O problema é que o rito de pacto ele precisa haver troca. Então não tem a ver com grana necessariamente. Tem a ver também com o terceiro tópico que eu vou falar sobre a questão do pacto, que é, uma vez que você se pactua com aquele daimon, automaticamente você precisa cultuá-lo. Sim, você precisa cultuá-lo. Muitos magistas fazem o que nós chamamos de pacto comercial. Qual que é o pacto comercial? A pessoa faz o pacto, mas o magista cultua a divindade por ela. Então, a responsabilidade do pacto recai para o magista que fez o pacto. Agora, quem realmente faz pacto são pessoas que realmente vão praticar a magia. Sim, eles vão praticar a magia. Então, o pacto normalmente é para quem é praticante de magia.
Ou seja, você é um ocultista, você já tem um tempo dentro da alta magia, você já pratica, você já estuda. Então, o rito de pactuação, ele é necessário para o quê? Para que você alavanque a tua vida magística. Então, o rito de pactuação, ela é uma alavancagem. E aí que tá. O magista que é pactuado, ele automaticamente ele se dedica àquela divindade. Se a pessoa é pactuada com Lúcifer, ela se dedica ao culto a Lúcifer. Se ela é pactuada com Asmodeus, ela se dedica ao culto de Asmodeus. Então, automaticamente, quando você faz um pacto com esse ser bestial passa a ser o seu Deus. E aí depende de egrégora para egrégora, ou de sacerdote para sacerdote. Por quê? Muitos aí andam vendendo a questão da renovação de pacto. Só que o pacto por si só, ele é um ritual em que ele é para toda a vida. Então, uma vez que você realiza o rito de pactuação, ele é para toda a vida. Então, uma vez, por exemplo, você me procurou para fazer o seu rito de pactuação. Beleza. O oráculo deu tudo certo. Você vai fazer o rito de pactuação. Tá tudo certo, tá tudo nos conformes, tá tudo odara, né? Mas aí, você faz o rito de pactuação comigo. Automaticamente, eu sou obrigado a te ensinar como você vai cultuar essa divindade. Porque a manutenção do seu pacto tem a ver com você cultuar essa divindade. Então, automaticamente, depois do rito de pactuação, você vai montar o seu altar luciferiano ou o seu altar satanista, vai fazer todo esse procedimento para que você continue, e todas as vezes que você faz o seu devocional para aquela divindade, automaticamente o seu pacto está renovado. Então a renovação de pacto ela é automática, ou seja, você vai prestando culto àquela divindade como uma forma de você realmente cultuar quem está te ajudando, né? Porque a ideia do pacto é que o pacto resolva a tua vida. E aí que tá. Aquela divindade vai resolver a tua vida, certo? Então automaticamente você vai cultuar essa divindade. Então por isso que eu disse que a questão não é só grana. Não tem a ver só com grana. Tem a ver com você se pactuar com uma divindade e essa divindade se tornar o seu Deus. Ou você acha que os Daimons são bonzinhos? Como eu falei no começo do vídeo. Eles estão cagando e andando para você. Eles querem mais é que você se foda. Só que quando você faz um pacto com ele, automaticamente o Daimon quer você. Ele não vai fazer um pacto com você porque você é bonito ou porque você tá fudido e ele quer te levantar. Não. É porque ele tem um interesse em comum em você. E aí são N interesses que um Daimon pode se ter por um ser humano. Aí é que tá. Quando você escuta pessoas falando que estão cultuando Daimons e aí fala, eu sou filho de Lilith, eu sou filho de não sei quem. Não, você não é filho de porra nenhuma. Você não é filho de porra nenhuma. Lilith tá cagando pra você. Lúcifer tá cagando pra você. Os Daimons estão cagando pra você. Então a única forma que você tem de cultuar esses Daimons do jeito correto é através de uma pactuação. Ou durante um período de estudo e prática, você conseguir a empatia desses seres bestiais, e aí conquistando a empatia desses seres bestiais, aí você consegue fazer o que? Você consegue ter benesses dele. Então você viu que é uma etapa? Não é assim, eu vou fazer o pacto de riqueza com fulano de tal e vou esquecer esses pormenores, ou seja, eu não vou cultuar o Daimon,
não vou fazer uma consulta, não vou nada, eu simplesmente vou cair no golpe porque sim. O cara que diz que faz pacto barato de riqueza e não coloca esses pormenores para as pessoas que vão fazer o pacto com ele, automaticamente essa pessoa está sendo negligente. Mas normalmente também tem magistas que eu andei vendo aí na internet em que eles estão preocupados com seguidores, eles não estão preocupados, ou seja, eles estão preocupados com grana. Agora, um magista sério, um magista que realmente leva o trabalho dele a sério, vai colocar os pormenores. Então, primeiro, para você fazer um pacto, qualquer que seja ele, até mesmo um pacto de riqueza, o Daimon precisa querer isso com você. Então existe sim. O Daimon ele precisa aceitar fazer o pacto com você. Terceiro e último caso, autopacto. Diego, existe ou não existe o autopacto? Quem estudou os grimórios, de fato, como eu estudei e fui a fundo na situação, sim, há situações em que você consegue fazer o seu autopacto, mas aí é que tá o porém. O autopacto para muitas pessoas é arriscado. Por que é arriscado? Porque vamos lá, se você não tem o conhecimento magístico suficiente e nem a experiência magística suficiente para você executar um rito de pactuação, de duas uma, ou você vai executar o rito de pactuação e o rito não vai funcionar, ou simplesmente você pode e aí você vai jogar na loteria. Por que você vai jogar na loteria? O pacto pode funcionar ou não funcionar. Então, o tempo que você tem de conhecimento magístico é que pode garantir que você faça um autopacto e funcione. Por isso que a grande maioria dos sacerdotes e dos ocultistas fala: é melhor você procurar um magista para você fazer um pacto com ele. Por quê? Porque ele já tem mais experiência, já tem mais conhecimento dentro da magia, já tem mais, entendimento sobre isso. Então, você pegar um magista experiente, pagar para fazer um rito de pacto e ter a garantia de que esse pacto vai funcionar, é muito melhor do que você querer fazer isso por conta própria. E aí é que tá, eu também defendi durante muito tempo essa questão do cara fazer pacto com outro sacerdote. Funciona? Funciona. E é o mais garantido. O autopacto não é garantido. Por quê? Depende muito da experiência do magista. Então, todos os grimórios que falam com relação a você realizar o seu próprio ritual de pacto, alertam que a pessoa precisa ter o conhecimento e a experiência para isso. É como você fazer uma faculdade. Você paga para você fazer uma faculdade. Quando você chegar lá no final, exemplo, na faculdade de medicina, né? Na faculdade de medicina você adentra para você ser médico, certo? Vai chegar um certo período em que você vai sair da parte teórica e começar a fazer a prática, né? Então, a magia, ela é basicamente isso. A diferença é que você não recebe outorga de, né? Até porque tá aí uma situação dentro do ocultismo que ninguém fala. O ocultismo ele é livre. Sim, o ocultismo ele é livre. Todos os sistemas ocultistas, luciferiano, satanista e por aí vai, a grande maioria deles, ou a grande maioria desses ocultistas, tem uma vida solitária. Ou seja, ele passou por diversas ordens, passou por diversos caminhos, estudou durante muito tempo, praticou a sua magia e está seguindo a sua senda sozinho. Mas ele passou por uma ordem, passou por duas, passou por três, aprendeu, levou anos para praticar a sua própria magia. Levou anos para praticar a sua própria magia. Então,
tudo começa de um começo. Então você começa estudando, fazendo as suas primeiras práticas, fazendo tudo aquilo que se faz do começo, até você chegar no período em que você pode fazer magias para os consulentes. E depois chegar num certo patamar em que, se você quiser arriscar, você faz o alto pacto. Agora, se não, procura um magista realmente coerente, realmente experiente e vai fazer a sua pactuação com esse magista, né? Então essa é a situação. E aí eu tô dando essa aula toda para explicar para vocês que quem de fato estudou, quem de fato tem conhecimento dentro do ocultismo, sabe muito bem. Não existe pacto fiado. Ou você pagar depois. Não existe isso. A pessoa que inclusive está fazendo isso na internet, eu ando vendo muitos dos vídeos dela, né? Muita gente atacou ela, muita gente falou dessa pessoa tal, não sei o que, mas só por ela ter falado que ela faz pacto fiado, você já vê o nível de conhecimento que essa pessoa tem dentro do contexto do pacto. Dentro do contexto do pacto. Então, quando você vê pessoas desesperadas fazendo esse tipo de situação, sim, eu aqui no meu perfil, eu já fiz alguns convites para as pessoas que querem fazer pactos. E tá tudo certo, né? É obrigado você a fazer pacto? Não, não é obrigado você a fazer pacto. Nem comigo, nem com ninguém. Mas, se você quer, a oportunidade está aí. Não, eu não parcelo pacto no boleto, não faço pacto fiado para ninguém, né? E aí é que tá. Tá, Diego? E você faz ritual de pacto? Sim, eu faço rituais de pacto. Faço rituais de pacto e eu até prefiro não fazer rituais de pacto. Tá, Diego, por que você não prefere fazer ritos de pactuação? Porque vamos lá. Rito de pactuação desgasta você demais. Cada rito de pactuação que eu faço é um desgaste que eu tenho. Porque não é só grana. Tem a parte energética, tem várias questões aí que, né, são levadas em consideração. Ou seja, você tem desgaste físico, você tem desgaste energético, você tem que fazer alguns preceitos antes de você fazer o rito de pactuação. E aí é que tá. Tem coisas que não compensam. Então, sim, eu ofereço sim essa questão de fazer pactuações para as pessoas, mas eu não recomendo pessoas fazerem pacto. Por que eu não recomendo? A não ser que você queira de fato seguir na senda da magia. A não ser que você queira realmente ser um ocultista, queira ser um magista, queira de fato seguir nessa sina. Agora, se for para você simplesmente vir me procurar para banalizar o processo de pactuação e falar: ah, eu só quero a parte dos benefícios, então não me procure. Vai procurar essa galera que faz pacto fiado, vai procurar essa galera que faz pacto aí, né, a R$ 500, ou vai tentar fazer seu pacto sozinho. Agora, Diego, mas eu quero fazer o pacto com você. Prepara primeiro o seu bolso, prepara primeiro o seu psicológico e entenda, ritos de pactuação são extremamente sérios. São extremamente sérios. Então, se você quer chegar no patamar de fazer um rito de pactuação, é bom que você entenda que para fazer um rito de pactuação não é só grana. Não é só grana. Até um tempo aí para trás, quando eu comecei nisso, eu fiquei até empolgado. Mas depois eu vi que, cara, tem desgaste. Tem muito. E eu, por exemplo,
para desenvolver o método de pacto que eu faço hoje, eu levei anos estudando. Sim, 4 anos estudando. 4 anos estudando. E não foi copia e cola. Eu tinha uma metodologia anterior, onde eu fazia os meus pactos, mas aí depois eu reanalisei, fiz a reanálise do sistema de pactuação, adotei muitas terminologias de grimórios antigos, até chegar na fórmula a qual eu tenho hoje. E aí eu utilizo hoje o método de pactuação que muitos grandes magistas do passado utilizavam ele, né? Com todos os sistemas necessários para garantir que o pacto de uma pessoa realmente seja funcional. Porque o que mais se tem hoje é métodos miraculosos, e aí que tá. Pacto não é milagre. Pacto, como qualquer sistema de magia, ele tem uma metodologia. Então, se você não tem conhecimento magístico para executar esse tipo de processo, e aí é que tá. Por que que o pacto ele precisa de experiência? Por que que o magista que vai fazer rito de pactuação ele precisa de experiência? Então, por isso que ritos de alto pacto não funcionam. Por quê? Quem é magista de fato sabe que o alto pacto não funciona assim. Existe métodos de você fazer o alto pacto? Existe. Mas é como você ganhar na loteria. Leva-se muitas das vezes anos e anos para você fazer um método, para você criar um método, para você aplicar o método. E aí é que tá. A magia é uma ciência. Sim, algumas pessoas não concordam, mas a magia ela é uma ciência. Então, é isso. Então, a minha opinião com relação a essa moça, depois dessa situação toda que eu expliquei, negócio de pacto de riqueza fiado não existe. Quem realmente tem estudo, tem conhecimento dentro da magia, sabe que isso é golpe. E aí é que tá. Cai quem quer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quiser fazer consultas oraculares, fazer trabalhos espirituais, só chamar, as informações vão estar aí abaixo do vídeo, né? Então, um abraço a todos. E aliás, para você que não quer fazer pacto de riqueza, mas para você que quer, né, melhorar a sua vida financeira, todos os domingos às 21 horas nós estamos fazendo rituais com Mammon, né? Estamos fazendo rituais com Mammon. Então esse ano a gente vai estar fazendo rituais com Mammon, né? Mammon, que é a energia do dinheiro. Sim, Mammon considerado a própria energia do dinheiro. Então se você quiser crescimento financeiro, sucesso material e proteção das riquezas, o pouco que você já tem, só entrar em contato conosco. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo, né? Valor para participação desse rito com Mammon está no valor apenas de R$ 197. Sim, apenas R$ 197. Se você quiser participar deste rito. Então, todos os domingos, né? Então, se você entrar em contato comigo, hoje é domingo, né? Então, hoje a gente já tem o nosso ritual. Se você quiser participar hoje, até às 17 horas, até às 17 horas, a gente está recebendo o seu pedido juntamente com o seu pagamento. Agora, passou das 18 horas, só no próximo domingo, né? Então você pode efetuar seu pagamento, pode entrar em contato conosco, mas aí o seu nome só vai ser adicionado ao ritual no próximo domingo. E sim, todas as pessoas que vão
né? A gente faz chamada de vídeo, né? Faz chamada de vídeo, a gente monta uma sala no Google Meet, né? Para que todas as pessoas que vão participar do rito ritualizem conosco. Então não é esse negócio de eu vou fazer o rito e depois eu vou mandar a foto, o vídeo do que foi feito. Não. Dentro da nossa ritualística, eu, por exemplo, eu abro a sala de vídeo e aí a pessoa ritualiza. Então ela vai ver o rito dela sendo feito ao vivo. Então não tem essa de vou fazer o rito para você e depois eu vou mandar vídeo. Não. O rito é feito na hora e você participa no domingo, né? Ou seja, efetuou o pagamento essa semana, no próximo domingo você já vai estar participando do rito. A única coisa que a gente vai pedir para a pessoa que vai participar desse rito com Mammon, ficar 3 dias, né, de jejum. 3 dias de jejum. E aí tem um preparatório para a pessoa participar do ritual. Então o negócio não é bagunçado como a gente vê aí nas redes sociais. E aí é por isso que você vê muita gente caindo no golpe de ritual coletivo. Rituais coletivos que não funcionam. Porque são rituais que você vê o cara fazendo de qualquer jeito. Eu, no meu caso, não. Eu não faço esse rito de qualquer jeito. Então tem um preparatório para que a pessoa no domingo possa estar ritualizando e realmente alcançando seus objetivos, né? Então é isso. E sim, já tive bastante resultado com esse ritual de Mamon. Já tive vários resultados com esse ritual de Mamon. Então se você quiser ser mais um com resultados, só entrar em contato com a gente. As informações vão estar aqui abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Abraço a todos, sucesso, fui.